Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Dando seguimento ao 51º Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, COPEDEM, convidamos neste momento o presidente do COPEDEM, desembargador Marco Vilas Boas, para conduzir os trabalhos desta tarde. O desembargador está com a palavra. Obrigado, Adelson. Cumprimento a todos, especialmente o ministro Og Fernandes, por sua disponibilidade, sua presença neste conclave, que é de suma importância para todas as nossas escolas. E, de antemão, se não toma bem informal, gostaria de recebê-lo com um abraço fraterno e com os votos de uma excelente gestão à frente da Infam. Saiba que tem ao seu lado os diretores de escola estaduais da magistratura, as academias judiciais e as escolas associativas, numa voz uníssona aqui, desde o início, desde a instalação da Infam, no primeiro momento, pelo meu querido amigo ministro Nilson Naves, naquela cerimônia de muita esperança no Superior Tribunal de Justiça, em que abrimos uma porta na pequena sala no STJ para iniciarmos a nossa jornada. Ali o COPEDEM já se fazia presente, como se fez nos momentos mais difíceis, né? Inclusive naqueles dissabores que tivemos com o CNJ, que queria assumir o comando da gestão das escolas no Brasil e deparou com uma situação constitucional que esse papel era da Infam, e de fato foi com muita dignidade e até uma forma um pouco ríspida que o ministro Gilson Dipp assumiu esse discurso e teve o nosso apoio. Nós falamos a mesma língua e nos mantivemos de pé. E aqui neste fórum sempre recebemos com muita alegria a participação profícua da Infam, pelos assessores e coordenadores que sempre estiveram aqui presentes, seja participando dos debates, seja ministrando conferências e palestras, de modo, ministro Og Fernandes, que o COPEDEM, apesar de ser uma entidade privada, ele está sempre a serviço da educação corporativa do Poder Judiciário e sob a batuta da Infam, de modo que o senhor se sinta como presidente de honra do colégio e como o nosso inspirador. Sei da sua história, da sua dedicação, do seu gosto pela democracia, pelo sentimento da coletividade, né, pela construção dialógica das decisões. E isso tem sido muito importante desde o início. Hoje, mais cedo, eu falava que aquelas situações que nos incomodavam a todos no início, que nós não tínhamos orçamento nas escolas, não tínhamos um corpo docente definido, não tínhamos estrutura funcional adequada e não tínhamos um norte, era algo muito dificultoso que nos atormentava e todos nós reclamávamos, até o momento em que nós decidimos, falou assim, olha, agora nós precisamos partir para outro caminho, vamos buscar conjuntamente os mesmos objetivos, traçar as mesmas metas e ações, pelo menos as estruturais, as fundamentais, para que a gente possa caminhar. E uma dessas metas era justamente a utilização de tecnologias, né, no ensino à distância. Essa moça que apareceu mais cedo aqui, a Lili Sani, ela foi a secretária acadêmica da área de tecnologia do ensino à distância, na maior universidade de ensino à distância que o Brasil teve, que foi a Universidade do Tocantins, por curiosidade. E essa universidade teve 19 mil alunos, 24 mil alunos em 19 estados da federação. Era enorme. Por motivos de políticas, que nós não vamos entrar aqui em detalhe, acadêmicas, institucionais, governamentais, etc., destruíram essa universidade, que tinha por escopo, na maior parte das vezes, capacitar professores. E, ministro, aqui no começo do Tocantins, a realidade era muito difícil, era muito atroz. O norte de Goiás era muito esquecido. Quando tudo iniciou aqui, os professores, na maior parte, tinham cursos secundários, alguns tinham cursos só primários, né? E então o governador Siqueira Campos idealizou um sistema para poder formar professores.
Aí a Unitins nasceu com essa vertente de ensino corporativo, de aperfeiçoar a educação no Estado. Hoje nós temos uma boa educação, não chega igual a do Piauí, né, que foi referência para nós. O Edivaldo não está aí, né, e o Fernando ainda não chegaram, mas é uma referência. Então, nasceu assim esse gosto pela tecnologia e houve sempre muita resistência, principalmente na CAPES, no MEC, né? Dentro do Poder Judiciário, não, porque nós assimilamos logo. Agora, com a dificuldade que nos foi imposta pelo afastamento social e decorrente da pandemia, todos nós fomos obrigados, inclusive o sistema de educação do Brasil, a utilizar as ferramentas de ensino à distância. E mais cedo esteve aqui o professor Luiz Roberto Lisa Cury, que foi presidente do Conselho Nacional da Educação e da CAPES, né? Que é conselheiro do CNE, e discorreu justamente, já pela enésima vez neste colégio, ele se tornou entusiasta do COPEDEM e das escolas de magistratura do Brasil, sobre a utilização das ferramentas de ensino à distância no ensino corporativo e no sistema oficial, e também pelos cursos lato e stricto sensu de natureza de formação profissional, acadêmico profissional. O que é muito importante, veio ao encontro ao nosso pedido. O professor Luiz Roberto Lisa Cury se tornou um grande entusiasta dessa ideia, que nós idealizamos e passamos para ele, e nos ajudou, inclusive, em normas internas do Conselho, para que pudéssemos avançar nos nossos cursos, né? Então, hoje, nós temos em diversas escolas cursos lato e stricto sensu em andamento, e os latos já são todos credenciados por nós mesmos, nós é que expedimos as certificações, né, como escolas de governo, credenciadas nos Conselhos Estaduais de Educação, e também no Conselho Nacional de Educação, na CAPES, né? Hoje, todas nós que estamos credenciadas, em razão disso e das ajudas que tivemos lá, principalmente do professor Cury, podemos, inclusive, pedir cursos novos de mestrado e doutorado, né? Evidentemente que isso demanda uma jornada de lato sensu e toda aquela riqueza profissional, com o corpo docente, etc., que nós estamos em formação. Aqui, por exemplo, no Tocantins, nós estamos aqui, além dos doutores que nós já formamos em parceria com a Universidade Federal e com a Universidade de Lisboa, que inclusive foi convênio com a SMAP em Pernambuco, né? Fizemos o curso lá. Temos 2 DINTER em andamento, um com a PUC do Rio de Janeiro e outro com o Uniceub, ambos em direito constitucional. Então, devemos terminar aí, nos próximos 4 anos, pelo menos com 40 doutores na magistratura do Tocantins, fora os que já temos, e isso nos dá a base suficiente para continuarmos. Só um breve panorama, ministro, para não tomar muito tempo, porque nós queremos ouvi-lo, é uma realidade que hoje já é mais confortável para todos nós no Brasil, porque a Escola do Tocantins, por exemplo, é das menores, que foi criada por último. Teve mais facilidade, talvez por conta disso, né? Tem alguns casos que nós ainda vivemos algumas dificuldades, mas uma boa maioria já caminha nesse sentido, com formação continuada, né, lato e stricto sensu, com essa possibilidade, né, e com um aperfeiçoamento bem profundo nas diversas áreas de interesse dos tribunais, com participação no planejamento estratégico dos tribunais, enfim, vocacionada para ser essa ferramenta, esse instrumento, né, de melhoria da qualidade da prestação jurisdicional e melhoria da vida das pessoas na sociedade. Assim, com essas breves palavras e muito esperançosos na sua participação conosco nessa jornada, esperamos que em breve tenhamos já o fim dessa pandemia e possamos nos reunir presencialmente na Infam ou em alguma das cidades, das capitais do Brasil aí para desenvolvermos os nossos trabalhos. Que, mais uma vez, lhe desejando as boas-vindas, lhe passo a palavra para o senhor ter esse diálogo conosco. Muito obrigado.
Caro presidente, caro diretor, Marcos Vilas Boas, eu quero, na pessoa do eminente colega, abraçar com o coração todos os diretores, todos aqueles que estão fazendo a história atual das escolas da magistratura. É um prazer muito grande estar diante dos colegas e devo aqui lembrar o que disse quando assumi a direção da Infam, que não poderia haver honra maior a um magistrado, a alguém que se sinta comprometido com a magistratura brasileira, do que estar envolvido num cargo de direção, num cargo administrativo, enfim, num cargo de ensino, formação, aperfeiçoamento da magistratura brasileira. Penso que esse é o ponto alto que se pode obter na magistratura, porque nós estamos, quando fazemos isso, nós estamos lançando uma garrafa ao mar com uma mensagem de esperança e de pleno êxito aos magistrados que já estão aqui e os que virão, aqueles que estão ingressando, fazendo cursos para o ingresso na magistratura e aqueles que estão em etapas de preparação, bem como aqueles mais já encanecidos que estão fazendo cursos hoje já possíveis, a nível de pós-graduação na Infam. Esse é um caminho que todos vamos percorrer. Eu devo dizer que a primeira vez que uso a plataforma do Google, tenho trabalhado com outras plataformas nas videoconferências, nas sessões em videoconferências, palestras tanto do STJ quanto nas palestras, eventualmente, que sou convidado, tenho usado notadamente o Zoom. E essa que estou a usar agora, do Google, estou vendo que funciona maravilhosamente bem. Ocorre que eu não tenho experiência nela, de modo que eu só consigo ver nesse momento aqui, vou mencionar esses nomes, o nosso querido presidente, o desembargador Marcos Vilas Boas, o desembargador Jorge Lopes Leite, já velho conhecido aqui do Distrito Federal e que também tem muitas ligações com o meu estado, Pernambuco, doutor Cleanto Pantaleão, desembargadora Maria Erotildes, doutor Carlos Torque, o desembargador Valdemir Tavares Albuquerque Filho, o desembargador João Simões e o desembargador Adalberto Oliveira. São os únicos que eu consigo aqui observar. Embora eu vejo que temos nesse momento, 23 participantes da reunião. Quero abraçar a todos nesse momento e a questão de não visualizá-los é um defeito meu, é um certo analfabetismo eletrônico com uma plataforma que não conheço, mas que, aliás, eu não estou nem me vendo aqui, não sei também, nas outras plataformas, quando a gente tem acesso, normalmente aparece. Mas isso ficará para uma outra ocasião. Eu quero efetivamente dizer que estou muito feliz de estar ao lado das senhoras e dos senhores aqui, e também muito feliz pela missão, malgrado o momento, como disse o desembargador Vilas Boas, extremamente dramático que estamos a viver, notadamente com esse repique que se observa no país todo, no momento em que já temos esperança de cura para essa pandemia, surge um segundo momento preocupante, enquanto vemos a luz no final do túnel. Para mim, é uma alegria comparecer aqui, como disse, no 51º encontro do COPEDEM, e a nossa missão, o nosso prazer aqui é estar ao lado das senhoras e senhores para o alinhamento institucional e o planejamento estratégico das escolas judiciais estaduais. A minha fala tem como objetivo discorrer um pouco sobre a relação entre a Infam
e as escolas judiciais da magistratura. Não é uma tarefa muito simples falar sobre essa relação, pois que a tarefa exige reconhecer que não há receita pronta ou desenho formado, e aí, porque isso não existe, todos estão convocados para essa missão. Não vou aqui simplesmente dar caminhos que devemos seguir. Eu venho para reforçar que enxergo que a relação entre a Escola Nacional e as locais é algo que temos que encarar como em permanente construção e como em constante desenvolvimento. Estou aqui também mais ouvidos do que fala, mais observação do que indicação de destinos a ser alcançado. Afinal, esse destino somos nós que, em conjunto, devemos escolher. Qual será o caminho que a formação judicial deve seguir nos anos vindouros? Qual o papel que a Infam terá? Há um poema de Carlos Drummond de Andrade em que ele diz que não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Coloco-me nesse papel. Falarei do presente e do que consigo vislumbrar do futuro, mas os traços da paisagem, especialmente local, com as especificidades de um território como o nosso, 26 estados e o Distrito Federal, serão esses traços, os senhores e senhoras que darão nesse encontro. Certo que a Constituição Federal de 88, ao criar a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, apenas estabeleceu que a Infam caberia, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o regimento interno da nossa escola prevê que a Infam, para cumprir tais atribuições, não só deve lançar as diretrizes básicas da formação de magistrados no país, mas apoiar as demais escolas judiciais que seriam por ela, Infam, fiscalizadas. Eu lembro o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, idealizador da Infam, juntamente com outros nomes que não são possíveis de esquecer, como já mencionado aqui pelo presidente, pelo diretor Vilas Boas, tal como o ministro Nilson Naves, como a Eliana Calmon, como Nancy Andrighi, como o Nildo Nery dos Santos, como o Eladio Legei, que ainda nos honra hoje com o apoio na nossa Infam, até hoje continua emprestando a sua iluminada contribuição a todos nós, como o ministro Noronha, que acabou de deixar a presidência do tribunal, como o Cristóvão Daelo Moreira, que foi um grande baluarte na difusão da escola da magistratura, para apenas falar, nesse momento, naqueles pioneiros, e alguns deles, da ideia da criação da escola. Lembrava, repito, que o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, a necessidade da criação da escola surge associada a um movimento de mudança em relação ao modelo da magistratura, que deveria ser construído tendo como inspiração referências internacionais e considerando também o contexto nacional. Mais do que isso, a Infam passa a ter sentido para garantir a unidade e a coerência da direção metodológica da formação judicial, considerando as dimensões, como já falei, do país, que são dimensões continentais, e também as peculiaridades pertinentes à formação da magistratura. Eu acho que o ano passado, desembargador Simões, fui convidado para uma palestra no curso de formação de magistratura, uma turma nova, em Manaus, né, na magistratura do Amazonas, e somente sentindo a riqueza daquele Estado, a riqueza humana, a riqueza ambiental,
a riqueza cultural é que se pode perceber o que é esse país com todas as suas diferenças. E vou contar somente uma historinha que o então presidente me falou, na época, o diretor da escola, acho, de que o juiz assumiu uma comarca e foi, para ir à comarca, a única maneira de chegar na comarca era de avião. A Amazonas, sabemos a dimensão que possui, e se fosse de barco, demoraria vários dias, ele foi de avião. Então, ele contou uma história interessante de que, na comarca em que ele assumiu, o aeroporto era uma pista de terra, salvo equívoco, numa fazenda, numa propriedade, e que o piloto, para chegar na cidade, ele fazia um sobrevoo pelas copas das árvores no entorno da cidade e dava um sinal com a asa para que alguém abrisse lá o portão do que poderíamos chamar de aeroporto. E esse juiz, hoje desembargador, chegou na comarca, isso aconteceu, o avião fez o sinal, abriram-se as porteiras do aeroporto, ele afinal chegou na comarca. No outro dia, esse avião fazia sempre esse percurso. No outro dia, o avião voltou a fazer esse percurso e, enquanto fazia a manobra de informar que estava já na cidade e precisava que se tomasse aquelas providências para a aterrissagem do avião, tocou na copa da árvore e o avião caiu. E ele até hoje é juiz porque chegou na comarca com 24 horas de antecedência. Essa é a grandeza e as vicissitudes, ao mesmo tempo, do que é ser juiz no Brasil. Mas cada um dos colegas que está a me ouvir saberá contar uma ou outra histórias de situações da nossa formação, da nossa atuação como juiz, que às vezes exigem atos de coragem cívica, não é? Atos que, aproveitando uma letra do Chico Buarque, às vezes a história de cada um de nós, a história da magistratura brasileira não sai no jornal. Mas essa é também a história da magistratura brasileira. Retomando aqui, eu digo que, quando falamos da relação da Infam e escolas judiciais da magistratura, falamos de apoio e de coordenação, de centro convergente, propagador de boas práticas e fomentador de experiências exitosas. Eu aproveito aqui para fazer uma pergunta. Eu não sei se a iluminação da minha sala está boa. Eu indago, dá para ver bem? Tá bem? Eu sou meio escurinho mesmo, não tem problema, mas eu não sei se a luminosidade está boa. Tá tudo bem. Eu quero centrar essas atuações da Infam no contexto da conversa com os diretores de escola em alguns cenários. Cenários que vêm sendo, há algum tempo, tomados e, às vezes, retomados pela Infam e que preciso partilhar com muita ênfase aos meus colegas de missão. O primeiro cenário que eu quero falar é o de que, até o momento, a Infam auxiliou as escolas locais, regulamentando os cursos a serem ofertados, estabelecendo currículos mínimos e diretrizes, fiscalizando a realização de ações educacionais, fomentando a formação de formadores, né, o famoso curso FOFO, e facilitando o compartilhamento dos cursos. No último ano, ocorre que a Escola Nacional mudou um pouco seu caminho, com o início do seu curso de mestrado profissional, com uma redução do seu papel na formação dos professores de magistrados e com a cobertura de novos e, ao meu ver, interessantes caminhos.
eu devo dizer que até onde a vista alcança, até onde nós sabemos, a nossa escola, porque a escola é de todos, nós magistrados, a Infam, é a primeira entre os países que nós conhecemos que tem um curso de mestrado profissional. Então, nesse aspecto, assim como sabemos o valor que tem, nesse momento, a Justiça Eleitoral e a colocação da Justiça Eleitoral brasileira com as urnas eletrônicas no cenário moderno, notadamente no que tange à apuração das eleições. Este ano, alguns poucos incidentes que não tisna o resultado, um atraso na divulgação do resultado de cerca de 3 horas, enquanto a apuração nos Estados Unidos demorou semanas, em alguns estados. Parece ser esse um momento de muito orgulho de todos nós, magistrados, todos nós preocupados e atentos à questão da formação e aperfeiçoamento da magistratura, considerar que temos já em andamento, não mais como mera conquista teórica via CAPES, do primeiro curso de mestrado profissional. Vale dizer, não é um curso de mestrado unicamente acadêmico. Nós não queremos, como Infam, preparar juízes para serem professores fora do cenário da magistratura. A preocupação é formação de magistrados e o contributo desses magistrados enquanto apresentam trabalhos de pesquisa e teses que tenham aplicação dentro da magistratura. Essa será, e já tem sido, a grande pedra de toque que nós, repito orgulhosamente, temos a oferecer ao Brasil. Esse curso já está, repito, já com todo o processo de seleção bastante transparente, seja dos professores, e todos os professores são magistrados, alguns que entraram no processo de seleção, tanto como professor, como aluno, porque tínhamos limitações de vagas, serão aproveitados nos próximos cursos. Isso é, alguém que possa ter concorrido a essas vagas de professor ou do alunado e não tenha sido escolhido, não foi por uma opção intelectual ou de menor valor acadêmico ou menor valor profissional, daqueles que não foram nessa primeira etapa, porque os critérios de seleção para professores e alunos não foram unicamente, ou os critérios não foram unicamente o currículo. Isso abrangeu a necessidade, pela própria história da magistratura brasileira, de abranger o território nacional. Isso foi levado em conta. Foi levado em conta também a questão do gênero, a questão do negro. Então, nós tínhamos, por exemplo, tanto para professores quanto para alunos, um volume de inscrições e de processos seletivos de um determinado estado mais alentado do que os outros. E nós não podíamos e não poderemos, e não é essa a ideia, privilegiar um estado em detrimento dos outros. Um exemplo, nós não poderíamos colocar todos os inscritos. Eu não participei desse processo porque eu estava na antevéspera de assumir a Infam e não queria participar desse processo para me sentir à vontade hoje de ocupar a direção da escola, sabendo que as escolhas, tanto de professores quanto do alunado, essas escolhas não passaram em nenhum momento pelas minhas mãos. Mas eu não queria, por exemplo, e não seria justo, por exemplo, que todos os inscritos com belíssimos currículos de Pernambuco fossem
escolhidos para o primeiro curso em detrimento de Tocantins, em detrimento de Mato Grosso, em detrimento do Amazonas, de outros estados. Essa foi o sentido da igualdade, ou do Distrito, enfim, de todos os estados e do Distrito Federal. Então, esse mix de escolha foi adotado pelo ministro Herman Benjamin e pelo grupo que o assessorou na formação dessa primeira equipe, corpo docente e corpo docente, no mestrado profissional. Como dito, essa foi a boa nova na Infam este ano. Na medida em que a Infam passou a reconhecer que as escolas judiciais locais já não precisava mais de tanto apoio no âmbito da formação de formadores, desculpe, mas isso não é Covid, não. Eu tenho um processo alérgico, Adalberto sabe, muito antigo. E quando eu começo a falar muito, vem essa tosse alérgica. Mas, como dito, a Infam passou a reconhecer que os estados, as escolas judiciais dos estados do Distrito Federal podem se mover, seja pela excelência dos quadros que a integram, seja pela experiência adquirida. Eu lembro, por exemplo, tomando como parâmetro brasileiro, a Escola de Pernambuco começou em 1988. Então, já tem uma estrada, e a maioria dela já tem uma estrada percorrida de experiência e de sapiência, e que precisa ser respeitada pela Infam. E, em função disso, começou-se a se enxergar que seu papel poderia ser o de fomentar a educação judicial em uma perspectiva mais especializada. Esse mestrado foi a grande marca na gestão do prezado colega ministro Herman Benjamin, marcou o início dessa nova etapa da formação judicial brasileira. Está sendo uma grande alegria poder fazer parte dessa história, que vai qualificar a pesquisa sobre o judiciário, história que aperfeiçoará o nosso sistema de justiça, porque, repito com muita ênfase, é um mestrado profissional. Queremos juízes, magistrados, de uma maneira geral, cada vez mais capacitados e oferecendo a sua contribuição, a sua ajuda para toda a magistratura brasileira, à mercê dos seus trabalhos, das suas pesquisas. E já sei que temos grandes ideias que estão sendo desenvolvidas no nível do mestrado da Infam. Abriu-se, assim, a porta para a construção de um conhecimento mais qualificado dentro da magistratura brasileira, com pesquisas que buscam a melhoria da prestação jurisdicional e modelos inovadores de soluções de conflitos. Dentro do mestrado, quais são as grandes linhas de pesquisa? Ética e justiça. Gestão de unidades, redes organizacionais e design operacional. Centros de inteligência, precedentes e demandas repetitivas. Direito, desenvolvimento e impacto das decisões judiciais. Modelos autocompositivos, justiça restaurativa e sistemas multiportas. Processo coletivo comum e estruturante. Atividade judicial, sistema de justiça e modelos de resolução de conflito. E justiça digital, tecnologias disruptivas e inteligência artificial no direito.
essas disciplinas abordarão com excelência questões, como já dito, que vão de administração judiciária à violência doméstica. São 8 grupos. E foram organizados de pesquisas, e dezenas de magistrados estão atualmente envolvidos no programa. Não tem, contudo, esse mestrado a pretensão de se esgotar na Infam. Deve se ramificar pelas demais escolas judiciais do país e, além dele, dando frutos que talvez nem consigamos vislumbrar no momento. Renovo que a ideia da universalização dessa participação nos corpos docentes e discentes já tem como causa a ideia da difusão nos diversos centros de, vamos chamar de, formação e aperfeiçoamento judicial em todo o país. Pouco a pouco, vamos atingir toda a magistratura brasileira. Ou, pelo menos, assim, tratando de um curso de pós-graduação, aqueles que desejem, assim, se aperfeiçoar. Digo que ele foi, esse mestrado profissional não se esgota nele próprio. Ele foi o primeiro passo de algo que nós queremos seja maior. É um programa de pós-graduação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Lembro que o nosso presidente, Vilas Boas, tocou nesse assunto logo no início, falou da sua preocupação e do que se tem feito já em relação a isso. Além, de fato, além do mestrado, conhecido por todos, venho aqui trazer a notícia de que a Infam fomentará, a partir do próximo ano, especializações lato sensu, poderão ser realizadas, alguns já estão realizando, em cada escola da magistratura, e aí o toque de pedra é a certificação pela Escola Nacional. As escolas judiciais não mais precisarão de parcerias externas com instituições de ensino superior para realizarem especializações. A formação poderá vir exclusivamente do judiciário. Isso representará redução de custos, como taxas de administração, de formalidades, e acho que eleva num patamar merecido pela magistratura brasileira da questão da autonomia do judiciário no concerto de todos os poderes. Parece que nós atingiremos algo que foi visto, mas há um degrau além, que é a nossa autonomia, digamos, pedagógica em relação a qualquer outro centro de ensino, claro, qualificado, como temos tido até agora, mas, muito brevemente, nós poderemos agradecer penhoradamente a todos e dizer que agora nós podemos nos mover com as nossas próprias pernas e as nossas próprias inteligências. Outro ponto que pretendemos realizar é qualificar e aprofundar a formação judicial do país através de um programa de formação permanente de pesquisadores sobre o Poder Judiciário, em modelo parecido com o do FOFO, que foi tão bem sucedido nos últimos anos. Já há, a respeito disso, um grupo de trabalho constituído para formatar, no primeiro semestre do ano que vem, isso é, daqui a 3 ou 4 meses, já estamos próximos, a montagem desse colegiado de pesquisa do próprio Poder Judiciário. Isso também vai ao encontro da nossa preocupação com o planejamento e com a autonomia do Poder Judiciário, porque quanto mais informações, e não simplesmente dados, nós tenhamos,
melhor saberemos administrar e seguir os rumos indicados, que venham a ser indicados para o Poder Judiciário. Esse trabalho de pesquisa não só será fomentado através de incentivos e financiamentos, como investiremos em formar tais pesquisadores. E veja-se bem, sempre atento ao olhar do judiciário pelo Poder Judiciário. Nós temos a preocupação de formar pesquisadores com base em 2 pilares. O primeiro, e o grupo de trabalho foi constituído com essa ideia, ouvindo a nós próprios. Isso é, ouvindo a magistratura. Nós não desejamos que isso surja por força de um ato de cima para baixo. E o segundo momento é a ideia de que saiam frutos que venham a vicejar dentro do próprio judiciário. E não uma colaboração para outros segmentos fora da nossa profissão, da nossa vida, no nosso dia a dia. Esses objetivos, então, em sintonia com esses objetivos, as temáticas das pesquisas realizadas serão sempre pautadas em problemas surgidos do contexto e da realidade da magistratura, abordando especificidades dificilmente tratadas no centro de pesquisa das universidades públicas e privadas. Para esse fim, além de se criarem já mencionados grupos de pesquisa, inicialmente serão 8, definiu-se a consolidação de centros de excelência de estudos, voltada à proposição de alterações e aperfeiçoamento legislativo de matérias que sejam relevantes para a magistratura. A ideia é que a escola possa contribuir com a seara, eu diria, institucional e até mesmo corporativa da magistratura, com propostas de sugestão ou sugestões para aperfeiçoamento, desburocratização, melhoria do judiciário. Eu lembro que já foi um primeiro termo de cooperação técnica, já foi firmado com a Infam, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Escola Paulista da Magistratura, por meio do qual foi criada a Comissão Nacional de Acompanhamento e Aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, com sede no Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães. A ideia é que os próximos surjam de demandas das escolas judiciais locais e aproveito a oportunidade para convocá-los, incitá-los a contribuir na formação desse temário, dessas pesquisas. Todos estarão junto de nós com as melhores ideias para que nós possamos trabalhar nesse conteúdo. E em relação a esse centro, esse grupo já formado, nós estamos nesse momento, a ideia é que no ano que vem nós possamos já obter algumas sugestões, alguns frutos desse trabalho com o pessoal de São Paulo. Lembro ainda que a Infam possui diversos termos de cooperação, objetivando a pesquisa interinstitucional com vários órgãos, Conselho de Justiça Federal, Tribunal Superior Eleitoral. Recentemente houve uma demanda de pesquisa do TSE, um trabalho que está sendo feito de consolidação da legislação eleitoral através do ministro Edson Fachin, que hoje é o vice-presidente, será o futuro presidente do TSE. Nós vamos muito honrosamente contribuir com esse trabalho do ministro Fachin. Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura do Trabalho, o Inovare, TST e Tribunal de Contas da União.
Temos algumas contribuições também formalizadas em cooperação com alguns centros e escolas judiciais do exterior. Assim, por exemplo, nesse curso de mestrado especializado na magistratura, tivemos a aceitação de um colega da Angola, mas eu quero francamente dizer a todos que, na minha percepção, eu quero contribuir com os colegas de outros países, notadamente aqueles países de língua portuguesa, mas quero me voltar muito para o cenário interno. Eu quero me voltar para o Brasil, porque se fizer isso, eu já estou cuidando de um continente. Nossos próximos projetos serão voltados a uma maior aproximação entre a IPHAN e as escolas de magistratura locais. Estamos aí tentando aprofundar a estrutura tecnológica. Vejam essa informação que quero passar aos meus queridos diretores. Nós estamos no momento de planejamento e início. Os estudos já estão sendo adiantados, que eu quero colocar, já temos um canal mais efetivo de atualização da IPHAN, de atuação da IPHAN em comum com as escolas. A minha ideia inicial, talvez seja um pouco além do que se possa fazer nesse momento, é permitir que todo magistrado brasileiro, sem prejuízo das suas interações com as escolas locais, possam entrar em contato e fazer sugestões e fazer críticas também diretamente à IPHAN. Nós estamos tratando, nesse momento, de reformular a página da IPHAN, que, francamente, não é boa, e já temos a ideia de uma outra plataforma com a qual nós vamos atuar com a magistratura, de modo a que essa interação, a comunicação entre a magistratura do país e a escola, que é a IPHAN, enfim, possa ser feita de uma maneira aperfeituada. O projeto tinha um cenário, o planejamento desse projeto tinha um cenário de termos as primeiras efetivações, as primeiras realizações já em dezembro. Mas nós estamos palmilhando, estamos acompanhando, em muito pouco tempo teremos isso estabelecido. Teremos esse canal mais fácil entre a IPHAN, escolas judiciais e magistratura brasileira. Eu quero dizer também que essa é uma realização que vem desde a administração do ministro Herman, mas que nós vamos concluir até dezembro, muito provavelmente em dezembro. Isso foi uma parceria com a presidência do STJ, desde o ministro Noronha e agora com o ministro Humberto Martins, presidente, que já foi diretor da escola e ambos têm muita sensibilidade para o ensino da magistratura. Nós estamos ampliando o espaço físico da Escola Judicial Nacional. Nós já temos uma área em que está o projeto arquitetônico, está sendo efetivado, estamos em fase de efetivação desse projeto, de realização, com já aquisições de equipamento. Vamos ter mais salas de treinamento, mais auditórios, porque essa pandemia passa. Esse momento difícil passará. E esperamos entregar espaços na escola que é de todos, muito brevemente, para novas jornadas que vamos fazer aqui. E, finalmente, esse é o último olhar dessa minha primeira conversa com todos vocês.
eu quero atender a magistratura que tenha problemas de deficiência, portador de necessidades especiais. Nós temos juízes cegos, grandes juízes. Nós temos juízes com dificuldades auditivas. E eu posso dizer aos senhores que quando eu fiz o concurso, um pouco antes do meu concurso para juiz, foi o nosso concurso, Adalberto, nós integramos em 1981 a magistratura de Pernambuco. Em alguns concursos anteriores, em poucos concursos anteriores, isso é, ainda na década de 1970, no meu estado, a inscrição de um colega cego foi indeferida à unanimidade pelo Tribunal de Justiça. Naquela época, o processo de inscrição e de indeferimento de inscrições era ainda um tanto anacrônico, se fazia logo no início. E o mundo mudou. A nossa ideia é a ideia de integração com a magistratura, porque possui uma ou outra necessidade especial, talvez tenha mais sensibilidade do que nós para o exercício da magistratura. As novas salas, os novos ambientes da escola da Infam que nós estamos a tratar serão ambientes preparados para receberem esses magistrados. Esse foi um pedido meu. Espero que, assim como temos hoje, e peço aos colegas um olhar muito atento no ambiente das suas escolas para o problema do portador de deficiência motora, para chegar nas salas de aula, nas salas dos cursos da escola, aqueles que não tiverem ainda o ambiente preparado para isso, eu peço aos queridos diretores que olhem e vejam o que pode ser feito juntamente com a administração do judiciário local para que nós possamos nos orgulhar amanhã e cada vez mais de que a magistratura brasileira seja uma magistratura conhecida internacionalmente por ser uma magistratura inclusiva. Eu me coloco à disposição dos meus queridos colegas para algum tipo de sugestão, algum tipo de conversa, algum tema que eu possa ser útil. Eu quero, repito de coração, agradecer a todos, dizer que todos estarão, que a Escola Nacional, como sempre teve, a Infam, e continuará sendo um local de acolhida e de troca de ideias, porque nós não poderemos fazer a magistratura brasileira como uma magistratura que não tenha um olhar que colha a opinião, a experiência de cada um. Se fizermos assim, nós vamos melhorar a nossa atuação. Obrigado pela paciência de todos e à disposição. Presidente. Nós é que agradecemos, ministro Og, sua gentil disponibilidade de participar conosco desse evento. E todos estão me escutando? Parece que deu uma congelada. Sim. Estou me inscrevendo para fazer uma pergunta ao ministro, presidente. Pois não. Embador, o senhor tem a palavra. Pois não. Então, novamente, um abraço a todos daqui do Amazonas. Cumprimentar o ministro Og Fernandes. Já esteve na nossa escola. Deu uma bela lição. Inclusive, lição de vida.
ensinando que a magistratura ela tem que conhecer também a vida, quando Vossa Excelência contou aquela história daquele cidadão ilustre que pagou várias vezes a entrada, aliás, a passagem para o cobrador de ônibus. Era do bonde. É a história do Carlos Heitor Coni. Então, é com isso, ministro, que nós estamos a lidar hoje. É que o magistrado ele se conecte mais com a vida. Hoje nós temos uma magistratura amazonense formada por magistrados que vêm de todo o Brasil, nordestinos, sulistas, do centro, sudeste, também do norte, de todo lugar. E, quando eu digo aqui, quando vocês chegam, vocês são amazonenses, vocês têm que conhecer o nosso interior, então, conhecer a vida do interior. Então, foi nesse sentido que, logo que nós assumimos, em agosto, nós fizemos uma pesquisa. Nós somos hoje, no primeiro e segundo grau, 214 magistrados no Amazonas. A nossa pesquisa foi respondida por 94 magistrados. Portanto, eu acho que é muito abrangente. E o que o magistrado queria da sua escola? A primeira resposta que teve percentual maior foi que tivesse mais cursos sobre improbidade administrativa. Depois sobre a infância, a juventude e por aí vai. Então, quando a Infam prepara esse curso do mestrado profissional, é nesse sentido que, às vezes, tinha muita crítica, porque nós liberávamos os juízes para mestrados e doutorados e com teses importantes, lógico, para a vida acadêmica. Mas aqui não é uma crítica, ministro, mas, às vezes, pouco producente para a jurisdição, vamos chamar assim. Então, nós estamos, dentro da nossa escola, procurando trazer os temas que são caros à magistratura no seu dia a dia. Nós ainda não temos mestrado, nem doutorado, temos convênio com escolas para que aceitem os nossos magistrados em mestrados e doutorados, mas não próprio. Então, eu quero dizer que nós precisamos desse acolhimento junto à Infam, que a escola, falo pela nossa escola, a Escola do Amazonas, precisa desse apoio da Infam. Precisa porque a nossa escola, embora já tenha quase 20 anos, mas ela ainda não tem a robustez como a paulista, como a pernambucana, que eu tive a oportunidade de fazer um curso, inclusive no exterior, em Roma, com a Infam e a SMAP. Então, as escolas que estão no estágio como a nossa precisam muito da Infam. Então, fico muito feliz em vê-lo na direção e parabenizar, já pelo início, juntamente com os... Acho que o ministro Mauro está com Vossa Excelência também, e outros, e, portanto, dizer nesse momento que nós precisamos é isso. Como a Infam está tratando o tema, ou seja, profissionalizar cada vez mais o magistrado para enfrentar a jurisdição, fazer mais e melhor. Então, com essas palavras, senhor presidente Marcos Vilas Boas, parabenizar o ministro e dizer que nós precisamos
A escola da magistratura do Amazonas precisa e muito da Infam. E é nesse sentido as nossas palavras para, de novo, dizer que nós estamos carentes de mais apoio, ministro, da Escola Nacional para ajudar a Escola Estadual da Magistratura do Amazonas. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, renovar o meu abraço ao nosso desembargador João Simões. Ele sabe, já tem absoluta segurança, o quão de estima eu já possuo por ele. Interessante que nós temos traçado rotas paralelas entre algumas missões minhas no STJ e missões dele no Judiciário do Amazonas, tipo TRE, agora escola. E quero dizer, desembargador João, que ele considera um grande, um maravilhoso parceiro. A escola é co-dirigida, eu digo co-dirigida porque tem muita missão que eu distribuí para ele por um ilustre amazonense, um amigo muito querido, que é o ministro Mauro Campbell. Eu na escola, desembargador João Simões, eu tenho atuado assim meio que no meio do campo. Eu estou só distribuindo as bolas. Então, tem missão para tudo quanto é desembargador, a partir de ministros, a partir das suas qualificações. O STJ é um tesouro de preciosidades. E cada um daqueles ministros tem uma carreira brilhante, tem uma vocação natural, e eu tenho a minha única, se é que eu posso chamar sabedoria, é identificar nas metas da escola, na atuação dentro do planejamento da escola, aquele ministro que pode desenvolver, aperfeiçoar aquele tema. Vou dar um exemplo. Ontem tivemos um evento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é algo novo, e é algo que não preocupa só no Brasil, e há um envolvimento da escola. Ontem houve um evento sobre isso com outros países. E a pessoa, ao meu ver, que hoje mais entende desse assunto no STJ é o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. E eu imediatamente indiquei o ministro Vilas Boas Cueva para cuidar disso. Ele não precisa ser diretor ou ter um cargo dentro da escola. Nós é que precisamos dele e usar a sua excelência naquele conhecimento, as suas habilidades, para encorpar a escola. Eu não tenho a veleidade de querer participar de tudo. Eu quero apenas identificar essas vocações e usá-las da melhor maneira possível. E tive a sorte, aí foi sorte, de ter na vice-direção da escola Mauro Campbell. Mauro, para os colegas que não sabem ou eventualmente não o conhecem, Mauro foi secretário de Segurança Pública, foi secretário de Justiça no Amazonas, foi grande participante junto à Associação Nacional do Ministério Público, teve uma participação ativa, foi procurador-geral de Justiça no Amazonas e tem um perfil e uma vontade de realização muito forte. Quem é que eu poderia ter? Que melhor sorte poderia eu ter do que essa de contar com o Mauro? E nós dividimos, por exemplo, essa participação na melhoria, na reforma das áreas da Infam, que essas reformas estão sendo feitas no momento. Quem está sob controle disso é o Mauro. Eu deleguei para o Mauro, e Mauro está fazendo isso com muito apuro. Então, se eu não ajudar, claro que eu vou ironizar, se eu não ajudar a Escola do Amazonas, o Mauro me demite. Então, mas evidentemente que
Primeiro é dever institucional. Eu peço ao ministro Simões, o desembargador Simões, quem sabe um presságio, né, dizer ministro, que possa apresentar, junto com as duas pessoas que atuam na área administrativa, e aí acho que os diretores de escola conhecem, a doutora Cíntia, a doutora Jaqueline, a proposta e a forma pela qual nós podemos interagir e chegar mais próximo, cada vez mais próximo, da escola judicial, não é? A escola da magistratura do Amazonas, assim como isso vale para qualquer outro. Claro que eu tenho, como todos temos, limitações. E é interessante que este ano, isso é uma ironia covidiana, eu diria. Este ano, os nossos problemas não são financeiros, porque simplesmente nós não pudemos executar o orçamento com tudo paralisado. De alguma forma, isso deve estar acontecendo nas outras escolas. Nosso problema não é financeiro. Tem dinheiro para fazer? Tem. Mas eu tenho que fazer este ano. Ou imagino que o orçamento para o ano que vem seja no mesmo patamar. Eu espero que assim seja. Conto, renovo, com um apoio muito decisivo da presidência do STJ, um olhar muito sensível do ministro Humberto Martins para a escola. E quando eu digo para a escola, é dizer atingir esse universo também das escolas brasileiras, na medida que for possível. Certamente, desembargador João Simões, eu estarei atento à sua escola, só lhe peço que não me coloque naquele aviãozinho que foi lá o desembargador, lá para a minha comarca. Presidente, posso falar? Pois não? A todos fiquem à vontade. Quem está comandando aqui é o nosso presidente de honra. Eu estou aqui só ouvindo. Ministro, boa tarde. Meu nome é Carlos Dorca, eu sou aqui do Combali do Amapá, né, nesses dias difíceis que estamos a superar. Mas nesses momentos muito interessantes que nós aproveitamos na escola para construir, durante a pandemia e também o apagão, quando permite energia e internet, de construir o nosso programa de pós-graduação e com muito curioso, né? Porque com o mesmo enfoque que Vossa Excelência está dando na Infam, que é o enfoque profissional. E aí o aluno, a cada da conclusão da pós, ele tem que apresentar um projeto de melhoria institucional, chamado PMI, vinculado à atividade do judiciário. Eu fico muito feliz em lhe ouvir, porque acredito que, a partir da sua gestão, nós faremos a nossa preparação de capacitação, de formação dos colegas magistrados de forma mais alinhada e a nível de uma política nacional. E já vendo Vossa Excelência falar, já fico feliz, porque tenho certeza de que com esse nosso diálogo interinstitucional, Vossa Excelência, com todos nós aqui do COPEDEM, isso vai dar muitos frutos. E já quero lhe dizer que eu já vou colocar a nossa equipe para trabalhar já no nosso projeto de mestrado profissional em parceria com a Infam. Eu acho que a gente pode fazer essa parceria, aí a Infam credencial. Eu acho que é um grande avanço, eu acho que é o caminho da especialização, e assim nós conseguimos fazer, como disse o Simões, fazer mais, fazer melhor, fazer com menos, mais barato, que é muito importante para o nosso contribuinte. Eu já lhe digo que estou feliz com a sua percepção, com a sua sensibilidade, e tenho certeza que a nossa parceria vai se fortalecer cada vez mais. E não poderia deixar de mandar um grande abraço, me permita, um grande abraço para minha amiga Herô. Herô, muito obrigado pela solidariedade nesses dias difíceis. Beijão. Senhor presidente, me permita uma palavrinha. Eu primeiro pedir desculpa aqui aos colegas, eu estou de toga, porque eu estou aqui desenvolvendo, o segundo estágio
do dom da ubiquidade. A ambiguidade eu já conseguia fazer isso, mas ubiquidade eu estou tentando, estou, ao mesmo tempo, participando do Copedem e também participando do julgamento da primeira turma. É que agora estão votando um processo do qual eu não participo, por isso eu quero aqui trazer meu pedido de desculpas, né, a descortesia com o nosso querido ministro Og Fernandes. Eu ouvi uma referência a mim e que me tirou da minha insignificância e fiquei orgulhoso de saber que Vossa Excelência ainda se lembra de mim. E é um momento realmente luminoso do Copedem saber que a Infam estará entregue nas suas mãos. O senhor é um grande jurista, um grande juiz, um ser humano extraordinário, uma capacidade, uma visão humanística do direito, como poucos têm, né? E para nós é um motivo de grande orgulho e tenho a certeza que a sua administração na Infam será exitosa e coberta de glórias, porque Vossa Excelência realmente tem nas suas mãos as chaves e tem a capacidade de formular realmente novas ideias, importantes ideias, humanizar mais a função jurisdicional. Nós estamos aí na mídia com o caso Mariana Ferrer, nós temos vários casos assim, em que a justiça ficou posta em xeque, né, por uma atuação que não foi a mais feliz da nossa magistratura, mas nós, juízes, estamos sujeitos também a errar, porque, afinal de contas, humanos nós somos. Então, eu peço apenas ao ministro que me perdoe a descortesia, né, de estar aqui tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, e eu tenho certeza que, com a ajuda da tecnologia, amanhã, quem sabe, nós não teremos imagens holográficas que permitam realmente a presença em dois lugares diferentes. Eu vou me esforçar, e, se Deus quiser, vou chegar lá. Muito obrigado, ministro, por estar aqui conosco. Caríssimo colega Jorge Leite, primeiro, agradecer a generosidade sua. A pretexto do que o colega falou, eu devo dizer, e sem fulanizar, mas acho que o momento é propício, eu determinei à escola que formulasse uma proposta de curso de gerenciamento de audiência para a magistratura. Acho que temos que pegar o limão e transformá-los na limonada, né, a famosa frase. Isso nós vamos fazer junto com o CNJ, não... primeiro, porque o CNJ é um grande parceiro. Segundo, porque o arsenal de situações que o CNJ tem para nos ilustrar na realização disso é muito importante, porque termina o quê? O que é que acontece? Boa parte dessas questões termina por fluir em forma de representação, enfim, de uma ou qualquer outra medida no CNJ. A nossa missão não é absolutamente expedição punitiva. Pelo contrário, da mesma maneira que quando um avião cai, o que se faz, a perícia, as investigações que são feitas pelas ANACs da vida em todo mundo, é para evitar que um outro avião caia pelo mesmo defeito. A nossa intenção é tentar contribuir com a magistratura para que, na medida das nossas atribuições, não é? Porque ali, no caso concreto, parece que o problema foi disseminado em outros segmentos também, em outras instituições, é que nós possamos ser úteis no sentido de dar ao juiz mais condições do manejo dessas audiências e minimizar a possibilidade de que ele incorra num risco, num problema, e que numa determinada situação de crise, né? Uso, mais uma vez, o raciocínio da aeronáutica, né? Há um treinamento muito forte dos pilotos de manejamento de cabine, de gerenciamento de crise quando dá uma pane no avião. Então, eu quero usar essa metáfora, não é essa metáfora, mas essa ideia de gerenciamento de crise de cabine de avião para tratar de gerenciamento de audiência
na eventualidade de acontecer algum tipo de crise para o juiz. Essa ideia já está sendo implementada em comum com o CNJ. O prazer grande, caro desembargador Jorge, de revê-lo. E não se imagine tão humilde ou tão quieto aí. Nós todos reconhecemos o seu valor, o seu mérito, sua luta em favor do judiciário, notadamente aqui no Distrito Federal. Ao colega Carlos, em primeiro lugar, a solidariedade, né? A solidariedade de um momento muito difícil que todo o Estado do Amapá está vivendo. E, no mais, o que disse para o desembargador Simões, eu estendo ao colega, no sentido de que a escola tentará chegar próximo. Eu renovo a preocupação de criar um canal de comunicação eletrônico. Provavelmente vai ser o Instagram, provavelmente uma plataforma eletrônica de comunicação imediata entre Enfam e magistratura brasileira, claro, escola no meio. Nós estamos tratando disso. Então, o colega vai poder, a qualquer momento, entrar em contato com a escola, com a Enfam, e ver e ter retorno das suas preocupações. Mas nós queremos fazer o inverso também, nós queremos ouvir os colegas, de modo que o enriquecimento da Enfam se faça a partir das suas bases, isso é, da cultura, da formação, da experiência de cada um dos colegas. Isso sem não sou candidato a nada. Eu sou candidato já a essa altura a desembarcar do judiciário, de modo que isso me deixa à vontade para poder fazer o elogio a afirmação com sinceridade. Então, onde eu estiver, eu quero a participação dos colegas para me ajudem, porque eu quero fazer uma administração que tenha um mínimo de êxito. E para que eu tenha um mínimo de êxito, eu preciso da contribuição de todos. É isso que eu queria dizer. Presidente. Excelente, ministro Log. Ficamos muito felizes com o que ouvimos, muito esperançosos também. O último encontro presencial que tivemos foi, por sinal, aqui em Palmas, no final do ano passado, e muito discutimos sobre essa possibilidade de executarmos um projeto em rede de mestrado e doutorado, lato sensu inicialmente, né? O professor Roberto Lisa Cury esteve aqui conosco, nos apoiou e nos pediu um documento nesse sentido que foi protocolado no MEC, onde estava incluído, inclusive, representantes da Enfam, da Escola Nacional da Magistratura, de todas as escolas judiciais e de magistratura. Um alento, porque muitas já têm os mestrados em andamento, ainda que seja em cooperação com universidades federais ou privadas, mas que são profissionais, por exemplo, nessa linha, o primeiro que foi instalado aqui no Tocantins, em 2011, que é de prestação judicional e direitos humanos, com diversas linhas de pesquisa que coincidem justamente com o projeto, quando o projeto do mestrado da EFAM estava em desenvolvimento. O professor Eladio Lessei entrou em contato aqui com o nosso corpo especializado, trocou muitas informações sobre como era a nossa experiência e tal. Hoje nós devemos ter cerca de 150 projetos desenvolvidos nessa mesma linha, que já compõem uma rica biblioteca no sentido de utilizá-los, alguns já implementados, em funcionamento, para melhorar a prestação judicional, a vida das pessoas, e como nós reservamos aqui 5 vagas dentro do nosso acordo, né, com a instituição, para a comunidade em geral, então são direcionados também para outras instituições, né, como o Ministério Público, Polícia Federal,
delegados de polícia, enfim, defensores públicos. Então, nós já temos bibliotecas em diversas escolas que podem compor uma grande biblioteca geral que a Infam pode coordenar, né, com o nosso apoio integral, e que seria muito interessante, né? Porque, além desse link que nós podemos fazer, institucional e acadêmico, que pode fortalecer muito as ações da Infam. Por isso que eu até direcionei esse encontro para isso que o senhor falou, alinhamento institucional e planejamento estratégico, né? Nós temos que caminhar sob a batuta de um comandante. Esse comandante é o diretor-geral da Infam, né, que sempre quando assumiu essa posição, como o senhor está assumindo, em relação às escolas judiciais e de magistratura, fomos muito bem-sucedidos, avançamos bastante. Eu me lembro até, eu dizia hoje de manhã, né, que com o Silvio Romero Beltrão, com o Leopoldo e com o Eurico, nós fomos a Portugal, né, junto com o finado presidente Rulli, que era o presidente do Copedem na época, eu era só o carregador da pasta, né, era o vice. Então, fomos para lá com segundas intenções, num curso que a SMAP realizava, né? Nos reunimos lá, capitaneados pela Infam, com Fernando Araújo e com Marcelo Rebelo de Souza, e conseguimos os mestrados que desenvolvemos lá, até com o apoio do Copedom, mas realizado pela SMAP em Pernambuco, né? Fruto dessa parceria que teve o sinal verde de César Astro Rocha, que era o diretor-geral da Infam naquela época, né, e que foi a Portugal assinar o convênio. Nós temos o convênio assinado pelo diretor-geral da Infam, e nos deu o respaldo para executarmos o nosso projeto, né? E até hoje o Silvio fez uma observação de manhã, que o professor Lisa Cury apoiou integralmente a realização desse projeto e a sua continuidade, porque o governo brasileiro, o CNE, o ACAPES, não pode dar pitaco em atividade de universidade estrangeira. Então, isso não existe. Eles querem controlar isso, mas não é adequado. Então, avançamos bem, inclusive, nessa relação. E no passado foi assim, né? Tivemos essas dificuldades, implantamos os nossos cursos e agora podemos caminhar juntos nesse sentido, capitaneados, né, por Vossa Excelência, e tenho o Copedem à sua disposição, né, todos nós diretores, né, na condição de presidente, no momento que quiser, pode nos convocar, até mesmo sem reunião do Copedem, mas o Copedem está aí, como trabalhamos juntos no Colégio de Corregedores, né, eu também fui um dos fundadores daquele colégio. Eu só não tenho muito cabelo branco na cabeça, mas já andei por aí fazendo muita coisa. Fui presidente dele 2 vezes e tenho uma experiência com isso. Quando o ministro Humberto Gomes de Barros assumiu lá a função e viu o projeto do Salvo de Figueiredo, de planejamento estratégico, né, ele me falou, olha, Vilas Boas, esse daqui, ó, concorre à presidência aí para você me ajudar nesse projeto. E, de fato, aí nós fomos bem-sucedidos, conseguimos implantar a fase 1 e chegamos até a fase 2, né? Aí depois ele ficou lá pela 3. Mas o que gerou aquilo? Foi um potencial tão grande que gerou um planejamento estratégico da justiça eleitoral como um todo. Tá? Aquilo lá foi alavancado na corregedoria. O aumento de casos que nós pleiteamos quando da fundação do Colégio de Corregedores, depois ele serviu como esteio para o aumento de cargos da justiça eleitoral como um todo. Então, quando as coisas são bem projetadas e executadas, nós vamos longe. Mas é isso. Agradecendo muito a sua presença, ficamos aqui à disposição e o senhor fica à vontade para fazer o encerramento. Presidente, eu quero agradecer. Foi uma reunião com gosto de quero mais. Um prazer, eu lamento, como disse, infelizmente minha tela aqui, pela minha insciência em relação ao sistema do Google, eu só consigo olhar exatamente 3, 2, 5, 2, 8. Eu só vejo 8 e vejo que tem 23 pessoas aqui na reunião. Aos que eu não consigo enxergar também, meu cumprimento. Em relação à escola para a efetivação das coisas.
Parte administrativa, algo que os colegas queiram tratar, podem falar com a Jaqueline, notadamente a Jaqueline. O mais, a montagem de cursos em termos de estrutura, a conversa sobre como está o mestrado, ou a ideia de organização disso, é a Cíntia. As duas entendem, cada uma na sua seara, de parafuso a homem na lua, então ambas são craques, Agora, se os senhores e senhoras não resolverem nada com elas, nem com a Cíntia, nem com a Jaqueline, também não me procuro, porque eu também não vou saber fazer. Procuro o Mauro, que vai saber fazer melhor. Então, muito obrigado, um prazer muito grande estar com vocês. Sucesso no evento, contem com a Infam nessa parceria em benefício da magistratura brasileira. Um grande abraço, hein? Um grande abraço, querido. Boa tarde. Com Deus. Boa saúde a todos. Um privilégio muito grande revê-los. Espero em breve encontrá-los pessoalmente. Presidente, presidente. Pois não, Simões. Eu quero, de antemão, me desculpar, porque amanhã eu não vou poder comparecer. É que eu fui designado pelo presidente do Tribunal de Justiça para comparecer pessoalmente, o que não é nenhum prêmio, é uma obrigação, na passagem de comando aqui da Marinha. Teremos Isso é muito importante, porque é a Marinha que conduz Nossa Senhora de Nazaré, né? Marcos afora, aí no Amazonas, no Pará. É verdade. E a Marinha é nossa grande parceira. Eu acabei de sair do litoral, fui presidente até maio. Eles são nossos grandes parceiros na organização e nas campanhas de segurança, transporte de urna, garantia da votação e apuração, que chamamos de GVA, assim como o Exército, como a Aeronáutica. E eu tenho que estar presente, eu, portanto, peço que Vossa Excelência abone a minha ausência, senhor presidente. Não, mas é claro, vamos sentir sua falta. Se puder indicar alguém da escola... Mas em afeto, e eu deixo um fraternal abraço, mas a minha equipe vai estar acompanhando. Ótimo, ótimo, isso é importante. Agora, deixa eu falar, eu vou testemunhar uma coisa, que a gente fala assim, lá a estrada é o rio, etc. e tal, mas só quando a gente vai lá e você sai com os ribeirinhos, ou vai pilotar um barco e tudo, e tem o cotidiano da Amazônia, para você entender. Foi o primeiro lugar que eu vi um posto de gasolina dentro do rio. Quando nós paramos a lanche, falamos, o que é isso? Era um posto de gasolina, em conveniência, comprar umas coisas aqui e tal. Que coisa impressionante, uma plataforma dentro da água com posto de gasolina. Agora estão copiando essas coisas aqui pelo Tocantins, né, que é a região Amazônia também, mas a primeira vez que eu vi e fiquei impressionado foi lá. Eu falei, de fato, aqui o transporte é diferente. Sem falar no A-Jato, né, Simões? Que é um barco muito rápido, né? Isso. Você já pegou o A-Jato aí? Como? Você já andou no A-Jato? E muito. Eu só não andei naquele aviãozinho que o ministro falou, porque ele caiu, mas temos outro. O tribunal tem um bimotorzinho que o CNJ nos cedeu, apreendido nessas operações aí com cocaína. E, na época, só para finalizar, presidente, a ministra Helena Calmon, que fez a entrega, ela era do Corregedora Nacional de Justiça, eu era presidente na época, em 2011, do TJ. Aí ela chegou, foi entregar o avião e foi feita uma pergunta para ela. Mas, ministro, esse avião é um pouco antigo, o avião já tinha 20 anos. Aí, a senhora acha que esse avião é seguro para doar para um tribunal de justiça? Ele disse, claro que é seguro. Aí o repórter ficou, como é que a senhora sabe? E você acha, cadê a nossa baiana? Está aí a nossa desembargadora. E você acha que o traficante é trouxa, é burro? Aí o cara disse, por quê?
Ele ia botar 5 milhões de dólares de cocaína dentro desse avião se ele não fosse seguro. Foi por conta de ter sido apreendido. É verdade. A Eliana Calmon tinha resposta para tudo, né? Então, ela falava que o diabo era sabido. O CNJ me cedeu e ele está voando. É. Mas avião é manutenção. Agora, a Eliana Calmon falava o seguinte, que o diabo é sabido não é porque ele é diabo, é porque ele é velho. Né? E ela falou assim, o velho tem resposta para tudo. Você pergunta, e ela era rápida na resposta. Mas ela tirou isso da minha cabeça. E você acha que traficante é burro? Aí o cara tudo assim. O repórter, e era um grupo de repórter, porque foi feito lá no hangar da Polícia Federal, lá em Brasília. Foi uma homenagem. Bom, pelo menos vocês receberam o avião. Nós recebemos aqui o bilhete com a doação e tudo, né? E o avião nunca apareceu. Eu não sei onde é que anda o avião daqui. Agora, o Márcio, lá no Mato Grosso, recebeu um avião bom. Ele andou naquele avião lá várias vezes, como corregedor eleitoral, né, Herotides? Eu andei muito. Longe, um aviãozão bom. Eu não sei se era um King. Não, nosso avião não era um King, não. Era um Piper. Não, mas o do Márcio Vidal que eu estou falando. Márcio Vidal do Mato Grosso. O Márcio Vidal, lá do Mato Grosso. O avião dele era bom. Pega aí, Maria. Márcio Vidal trabalhou conosco, ele foi nosso presidente do colégio de presidente de TRE. Exatamente. Nós tivemos junto, né, Marco? Foi. No TRE, tanto como corregedor, como um presidente. É verdade. Herotides, nós estamos curiosos para ouvir sua voz, mas você está falando aí, ninguém escuta nada. Acho que seu microfone está muito baixo. Ninguém consegue. Só leitura labial. Colegas, que bom de revê-los, né? O Adelson está a postos ali para poder fazer o encerramento, e como ele tem que prosseguir, eu vou fazer a palavra para ele, já que ele veio, né? Ele tirou o tempo dele para vir virtualmente aqui perante nós, e como ele abriu oficialmente os trabalhos do dia, eu vou passar a palavra para ele para encerrar com o agradecimento de todos. Até amanhã. Obrigado, então, desembargador Marco. Agradecemos ao ministro Geraldo Ogg, diretor da Infam, pela sua palestra. Agradecemos também a todos os demais participantes e a você que esteve acompanhando ao vivo pelo YouTube o primeiro dia de programação do 51º Encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, COPEDEM. Lembramos que a programação segue amanhã, sexta-feira, a partir das 9 da manhã. A todos, muito obrigado e tenham todos uma ótima tarde. Obrigado.